Gente, se vocês querem saber o que uma empresa espera fora do seu universo do Simples Nacional, para quem está perto do desenquadramento, quer saber o que ela vai esperar, quais são as principais diferenças, o que você precisa saber de fato, papel e caneta na mão e vem com a gente. Meu nome é Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos e a nossa missão aqui é levar oxigênio para o caixa e para o lucro das empresas. Uma empresa do Simples Nacional está próxima ao limite de faturamento, está prestes a estourar o limite, a desenquadrar do Simples Nacional. E agora? Fica com a gente que a gente vai passar por 5 passos que todo mundo precisa saber. Primeira coisa, INSS. Para você que tem uma empresa no Simples Nacional, tanto faz a quantidade de funcionários que você tem em folha de pagamento, pois o INSS, na maioria das vezes, não vai ser impactado. Porque o INSS está embutido dentro da alíquota do Simples Nacional que você paga todos os meses. Então, se você tem um funcionário, 2 funcionários, 10 funcionários ou 20 funcionários, isso não vai mudar para você a sua despesa mensal com o INSS. E o que todo mundo precisa saber quando está prestes ao desenquadramento? Quando você sai do Simples Nacional e vai para um regime tributário do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, você passa a ter uma despesa de INSS patronal de 20% sobre a sua folha de pagamento, que antes você não tinha enquanto empresa do Simples Nacional. Então, um ponto muito importante é, se prepare para essa despesa adicional que você não tem enquanto está no Simples. Então, se você tem uma folha de pagamento considerável, quando você migra do Simples Nacional tanto para o lucro presumido, tanto para o lucro real, você passa a ter essa despesa adicional de 20% sobre a sua folha de pagamentos. Então, coloque isso nas suas projeções para que você não seja surpreendido por essa despesa adicional. Bom, segunda coisa que toda empresa que está no Simples Nacional e vai desenquadrar precisa saber. Para você que vende mercadorias, principalmente para consumidores finais, para o pessoal do e-commerce, quando você está no Simples Nacional e você vende os seus produtos para consumidores finais de todo o Brasil, né, de estados diferentes do estado que a sua empresa está localizada, não muda nada para você. Você paga a sua alíquota do DAS, do Simples Nacional, todos os meses. Agora, e quando eu desenquadro do Simples, vou para o lucro real ou para o lucro presumido, o que acontece? O que muda? Né? Vocês já devem ter ouvido falar muito do tal do ICMS de FAO. Né? O que seria esse ICMS de FAO? Quando você, estando no lucro real ou no lucro presumido, vende uma mercadoria para um consumidor final fora do seu estado, você, contribuinte, tem que recolher o diferencial de alíquota para o estado de destino. Então, além de ser uma nova obrigação, né, de informar isso para o fisco, você vai ter essa despesa adicional. Então, assim como o primeiro item que a gente citou, que é o INSS, que a empresa tem que se preparar para ter essa despesa adicional, toda empresa de varejo que vende para consumidores finais espalhados aí pelo Brasil todo, tem que se preparar para essa despesa adicional também, que é o DIFAL, sendo calculada pela diferença da alíquota interna do seu estado de destino, né, onde o seu cliente está localizado, com a alíquota interestadual de ICMS das suas vendas. Bom, terceiro ponto, qual regime tributário eu vou escolher? Eu vejo bastante gente fazendo escolhas equivocadas no sentido de achar que o próximo regime tributário depois do Simples Nacional é o do lucro presumido. E não necessariamente devemos seguir essa ordem. O que acontece? Quando uma empresa está no Simples Nacional e tem ciência ou uma projeção de que vai desenquadrar, o ideal é que essa empresa faça uma análise de qual é o regime tributário mais benéfico para a sua operação. Então, a gente não vai entrar muito nos detalhes de cada um dos regimes, porque isso é tema para um vídeo só para isso. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal para falando com bastante detalhe da diferença entre esses dois regimes. Mas o que o empresário precisa saber? Bom, se eu estou no Simples Nacional e estou prestes a desenquadrar, o que eu preciso considerar? A minha margem de lucro é alta?
eu tenho bastante despesa, né? Eu tenho bastante insumo, eu tenho bastante uso e consumo, eu preciso fazer uma análise de toda a minha operação, porque nem sempre, quando eu vou desenquadrar do Simples Nacional, o regime do lucro presumido é mais benéfico. A gente se depara com inúmeras empresas que escolhem o regime equivocadamente porque acreditam que depois do Simples Nacional, obrigatoriamente a empresa deve ir para o regime de lucro presumido. E muitas das vezes, quando a gente faz esse comparativo, a gente consegue constatar que a empresa ela pagaria menos impostos se estivesse em lucro real, ao invés do lucro presumido. Então fica a dica de, se você está no Simples Nacional e próximo ao desenquadramento, faça essa análise, peça ajuda de algum profissional especializado para que você, quando desenquadre, passe para um regime tributário com a menor carga tributária possível. Bom, quarto ponto, que é mais uma dica do que um tema para falar para vocês, que é sobre o direito ao aproveitamento dos créditos das mercadorias em estoque. O que significa isso na prática? Quando você está no Simples Nacional, você não tem o direito do aproveitamento dos créditos, né, tributários das mercadorias que você compra do seu fornecedor. Então, o que significa que você tem direito a esse aproveitamento? No momento em que você desenquadra do Simples Nacional, seja para o regime do lucro presumido ou regime do lucro real, você passa a ter direito ao aproveitamento de créditos tributários sobre as suas aquisições. E o que muito empresário deixa passar, que é super legal a gente falar aqui, você migrou do Simples para o real presumido. Você tem uma mercadoria em estoque nesse momento. Então, dessa mercadoria que você tem em estoque, você tem direito ao aproveitamento de créditos tributários para que quando você passe a operar já no seu novo regime tributário, você passe a deduzir dos seus débitos tributários esses créditos referentes à sua mercadoria em estoque. Então, se você migra para o regime tributário do lucro real, você vai ter tanto créditos de PIS e COFINS como ICMS. Agora, se você migrar para o regime tributário do lucro presumido, você vai ter crédito apenas sobre o ICMS. Então, cada crédito tem sua particularidade, mas fica aqui a dica disso. Quando você migra do Simples para o real ou para o presumido, se atente ao seu estoque, porque ele pode gerar créditos tributários e diminuir a sua despesa mensal com impostos depois que você migrar. Quinto e último ponto seria a maior possibilidade de planejamento tributário para a sua operação. O que significa isso? Enquanto uma empresa está no Simples Nacional, ela não tem muito para onde correr. Você tem a sua atividade, o anexo do Simples Nacional, onde a sua atividade vai estar relacionada, e a sua alíquota que você paga mensalmente através da DAS. Agora, você migrando para um regime tributário do lucro real, do lucro presumido, infinidades de possibilidades de planejamento tributário passam a ser aplicáveis para você. Então, assim como a gente citou no outro ponto, o crédito sobre as suas mercadorias em estoque, existem muitos outros temas aplicáveis para o dia a dia dessas empresas. O que acontece? O que a gente costuma ver geralmente na prática? Quando uma empresa desenquadra do Simples Nacional, ela faz isso sem muito preparo, sem muito suporte. E o que acontece? Depois que ela migra para um regime mais complexo, como o real ou presumido, ela acaba deixando muita coisa de fora. Então, se a gente compara o regime tributário do Simples com o real presumido, muitas das vezes a análise do empresário vai indicar que a sua carga tributária do Simples era menor. Só que às vezes a carga tributária dele está maior no novo regime, não porque é um regime de maior carga tributária, mas porque ele não está se atentando às possibilidades de planejamento tributário. Então, se uma empresa está no lucro real, por exemplo, ela passa a ter inúmeras possibilidades de planejamento tributário. Como vocês sabem, aqui no Brasil, as leis elas mudam constantemente, todo dia, toda semana, todo mês, inúmeras leis são alteradas e nessas alterações, oportunidades tributárias são geradas, as quais
se o empresário não ficar atento, ele acaba pagando mais imposto do que deveria. Então fica essa dica de, se você é empresário, vai desenquadrar do simples para um outro regime, seja real ou presumido, fique atento nas possibilidades de planejamento tributário. Isso pode fazer com que você economize uma boa grana todos os meses com impostos. Essas foram as 5 coisas que todo empresário do Simples Nacional precisa saber. Se a gente não citou alguma particularidade que a sua operação possui e que está te gerando dúvida, comenta aqui embaixo pra gente que a gente consegue te ajudar. Pô, tem isso, tem aquilo na minha empresa. Se tiver algum detalhe que a gente não falou aqui que você gostaria de uma ajuda, comente aqui embaixo que no que a gente puder, a gente tem o maior prazer em poder ajudar. Forte abraço!